Olá, graça e paz. Que bom podermos estar aqui para compartilharmos a palavra do Senhor. Isso é muito importante, principalmente no tempo em que vivemos, nos dias difíceis em que estamos passando, não é verdade? Por exemplo, hoje eu quero refletir com você, eu quero que você medite comigo em uma situação muito complicada e muito difícil. Há esperança na morte? Nós hoje vivemos um tempo muito difícil. Muitas pessoas estão perdendo a sua vida, principalmente nessa pandemia, em muitos acidentes, em muitas coisas que acontecem assim de uma forma muito rápida. E eu te pergunto, há esperança na morte? Bem, é o que nós vemos na Bíblia Sagrada. Quando nós somos cristãos, nós crentes, nós acreditamos e temos essa esperança. Aquele que é cético, aquele que é incrédulo, ele não possui esperança na morte, ele não possui esperança de uma nova vida, de uma outra vida, ou de uma passagem da morte para a vida. Mas nós que somos cristãos, nós acreditamos sim, e temos esperança de um dia podermos rever os nossos familiares, de um dia podermos rever os nossos amigos que partiram e de nós mesmos termos uma nova vida e na volta de Cristo teremos um novo corpo. Paulo, ele trata deste assunto de uma forma muito especial no livro de 1 Coríntios, no capítulo 15. Olha só o que ele diz no versículo 19 desse capítulo 15. Ele fala: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se esperamos de Cristo ou em Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Isto é, demonstra o apóstolo que esta vida não é o fim. Ele está demonstrando na palavra de Deus que o que acontece com as nossas vidas não termina na morte. A morte é a passagem para a vida eterna. Isso nos traz esperança, isso nos traz expectativa de reencontro, isso nos traz expectativa de nos encontrarmos com Deus e termos uma vida melhor depois que tudo isso passar. Paulo ele está falando aos coríntios, que muitos ali duvidavam da ressurreição de Jesus Cristo, da ressurreição de Cristo, e ele traz uma descrição, ele traz uma defesa sobre a ressurreição neste capítulo, demonstrando que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. A nossa esperança não existe. Se Cristo realmente não ressuscitou, não há esperança na morte, não há esperança de vida após a morte, porque Cristo é a primícia da ressurreição. Ele demonstra que Jesus, ao morrer naquela cruz e ao ressuscitar ao terceiro dia, ele então está trazendo toda uma base de fé alicerçada na esperança da vida eterna. Muitos não acreditam nisso, por isso se desesperam de frente ao nosso maior inimigo. A Bíblia também fala neste mesmo capítulo que o último inimigo a ser batido, a ser vencido, é exatamente a morte. Porque a morte permeia toda a nossa esperança. A morte, ele permeia a nossa vida de forma que vivemos com medo, vivemos apreensivos e vivemos atribulados com medo do desconhecido e com medo de tudo ser o fim. Mas para aqueles que esperam em Cristo, há sim a esperança da vida eterna e da ressurreição. Ele fala exatamente sobre essa ressurreição, sobre a ressurreição de um novo corpo, de um corpo incorruptível, de um corpo onde nós seremos iguais ao corpo de Jesus quando ressuscitou da morte. E ele traz neste capítulo provas de que os discípulos que estavam com Jesus e muitas outras testemunhas puderam ver Jesus após ele ter ressuscitado. E ele fala também do seu próprio testemunho, de que ele também viu Cristo ressurreto no encontro com Jesus naquela estrada para Damasco. Portanto,
que nós vemos no apóstolo Paulo, que nos traz essa palavra de esperança, é para falar com todos os nossos queridos irmãos e amigos que um dia perderam seus entes queridos, que um dia perderam seus familiares. Que há esperança em Cristo para a ressurreição. Que há esperança em Cristo após a morte. E que se nós pensarmos em Cristo e esperarmos em Cristo somente no tempo em que vivemos, a nossa esperança é vã e somos os mais miseráveis de todos os homens, porque não resta esperança para aquele que não acredita na ressurreição e não acredita na bondade de Deus para com aqueles que morrem em Cristo. E se Cristo não ressuscitou, aqueles que morreram nele não têm nenhuma esperança, não têm nenhuma postura de estar assim com aquela expectativa da ressurreição dos últimos dias. Morreu em vão. Teve a sua fé em vão, teve a sua fé sem um merecimento de, em Cristo, provar da ressurreição que só Deus pode trazer. Essa palavra nos traz esperança, porque nós perdemos todos os dias pessoas queridas, vemos todos os dias outras pessoas perdendo seus entes queridos, e nós vemos uma angústia muito grande frente a esse terrível inimigo que se chama morte. Mas Cristo naquela cruz, Cristo na cruz do Calvário demonstra o seu poder sobre a morte, porque ele não temeu a morte, ao contrário, ele mesmo se entregou para morrer por nós. Ele entregou a sua própria vida para resgate de muitos. E essa entrega de Cristo, que é a graça de Deus por todos nós, demonstra que Cristo nos trouxe a esperança da ressurreição, a esperança da vida eterna, porque após 3 dias dele ter morrido naquela cruz, ele ressuscitou. Ele ressuscitou e está vivo, e esta vida de Cristo nos traz a esperança de vivermos para sempre, de um dia nos reencontrarmos com todos aqueles que perdemos, que morreram em Cristo, que um dia creram e tiveram a mesma esperança que temos hoje. O que eu falo para você é que você deve acreditar, porque se você for um incrédulo, você não terá esperança. Esperança é para aquele que é crente em Cristo. Esperança é para aquele que espera no Senhor. É claro que nós passamos por um momento muito delicado com a morte de um ente querido, de um amigo, de um filho, de um pai, de uma mãe, mas essa tristeza que sentimos, ela tem um tempo para acabar. E este tempo está chegando quando Jesus virá buscar todos nós para a vida eterna. Jesus ressuscitou. E a ressurreição de Cristo é a maior esperança do crente. A ressurreição de Cristo é a maior vitória do crente. É a vitória que foi decretada na ressurreição. É a vitória que foi decretada quando Cristo se levantou dos mortos para a vida. E assim, todos aqueles que morreram em Cristo têm a esperança da ressurreição e da vida eterna. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa consolar e confortar o seu coração, que o Senhor possa fazer com que essa esperança venha como um rio cristalino para poder fazer com que o seu interior seja tocado, seja consolado, seja confortado, se porventura você está em luto ou perdeu alguém muito querido, porque um dia todos nós que morremos em Cristo nos reencontraremos para uma grande festa. Isto não é utopia, isto é fé, e só tem fé quem crê em Jesus Cristo. Que Deus te abençoe grandemente e te fortaleça nesta caminhada, em nome de Jesus.